O Grêmio encara o Santos, com novidades no time, mas as últimas horas foram muito movimentadas. O William, por exemplo, pode voltar ainda em 2025. Existe um novo nome candidato à presidência do Grêmio. E o tricolor se organiza para receber a Arena. Depois da vinheta, tudo o que aconteceu nas últimas horas, então espera aí. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas e esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO para você brincar, se divertir, sempre com responsabilidade, mas só se for maior de idade. E eu quero dizer que a chance extra segue ativada lá na KTO para essa rodada do meio da semana. Para quem não lembra, chance extra está disponível para todo mundo, basta selecionar a opção e você precisa participar, você precisa palpitar em 3 partidas diferentes, sempre selecionando 3 opções dentro do confronto. Por exemplo, tá? No jogo do Grêmio, o que eu tô acreditando? Eu tô acreditando numa vitória do tricolor, tô sendo bem otimista aqui, mas esse time do Santos é extremamente magro, tá? Com mais de 2,5 gols, ou seja, tô acreditando num placar aí de 3, mais ou menos, tá? Não 3-0 Grêmio. E aí é que vem o meu grande ponto. Eu tô palpitando no 2-1, então para mim é um ambos marcam. São as minhas 3 seleções para dentro deste confronto especificamente. Basicamente é fazer isso em outros 2 jogos, tô dentro da chance extra. Se eu errar porventura, né, eu tenho de volta o valor que eu acabei palpitando, até R$25. Mas tem que ter o quê? Juízo, tem que ter responsabilidade e lembrar que a KTO é entretenimento esportivo, apenas para maiores de 18 anos, sempre com consciência, tá? Vamos falar sobre as últimas horas. Eu quero abrir falando sobre a saída do Grêmio para São Paulo. São 2 jogos, o primeiro hoje, 9h30 da noite, contra o Santos. Um jogo importante, né? Afinal de contas, o Grêmio está tentando se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. E no final de semana pega o Red Bull Bragantino, 2 jogos em São Paulo. Então, a viagem que o Grêmio fez na terça-feira, ela precisou ser planejada a longo prazo, não só para o jogo contra o Peixe, mas também visando o jogo contra o Red Bull Bragantino. Por exemplo, tá? Thiago Volpi não foi relacionado para esse jogo contra o Santos. Automaticamente está fora do jogo contra o Red Bull, ele não viajou. O Grêmio levou uma delegação pensando nos 2 jogos. E o mecanismo de Mano Menezes foi assim: vamos selecionar quem pode jogar pelo menos uma partida. João Lucas, lateral direito, foi relacionado. João Lucas foi relacionado, não necessariamente vai jogar os 2 jogos, mas ele vai jogar pelo menos um, né? Na ausência do Marcos Rocha, que está lá. Não vai jogar os 2, vai jogar um. Walter Kahneman não vai jogar os 2 jogos, vai jogar um. Wagner Leonardo jogará o outro. Então, o Mano planejou desta maneira. E é com essa estratégia que o elenco foi formado para esse período de treinamentos, o Grêmio que vai ficar em Atibaia durante esse período de preparação lá em São Paulo. João Lucas, como falei, voltou à lista de relacionados. Riquelme também está de volta. Não deve jogar contra o Santos, mas deve ser alternativa contra o Bragantino. E o Kike Oliveira sentiu um desconforto muscular, está fora do compromisso. O provável time do Grêmio aparece aí na tela, de Gabriel Grando no gol, Gustavo Martins na lateral direita, Noriega, Kahneman e Marlon, Dodi, Arthur Edenilson, Pavon ou Amuso e André Henrique no comando de ataque. Como deu para perceber, alterações no time, mas tá muito difícil a gente cravar esse time do Grêmio, tá? Porque o Mano vai pesar muito o aspecto físico. Como falei, quando jogar um, não joga o outro. Basicamente é assim. Se jogar esse jogo, não joga o próximo. O Mano vai fazer um revezamento dentro daqueles mais desgastados, né? Antes da parada para a data FIFA. Sobre notícias de departamento médico. Foi muito movimentada a área médica do Grêmio nas últimas horas. Uma boa e uma má notícia, a gente pode assim dividir, tá? A boa notícia é que o William pode voltar a jogar em 2025. O Grêmio optou por um tratamento conservador por conta da fratura no metatarso do pé do William. Ele vai passar por este período de cicatrização natural, sem a necessidade do procedimento cirúrgico. Antes, a projeção era a volta só no Campeonato Gaúcho de 2026, agora a gente consegue imaginar um retorno em 2025. Como o período de cicatrização gira em média entre 6 a 8 semanas, a gente pode traçar 2 cenários aqui. No mais otimista, o William volta para fazer 8 jogos
dentro do Brasileirão. Isso é muita coisa, né? No pior cenário, ele volta para fazer 2, 3 partidas. Mas a perspectiva é que retorne. Claro, a cicatrização de uma pessoa varia de indivíduo para indivíduo, por óbvio. Eu tenho uma, você tem outra, tudo depende do organismo. O William tende a voltar em 2025, mas não é regra. Vai depender da forma como o corpo dele vai reagir, então a gente vai ter que acompanhar aí semanalmente este processo de recuperação do atacante William. A má notícia do departamento médico ficou nas costas do João Pedro. Ele que foi diagnosticado com uma trombose recentemente, precisou passar por uma cirurgia, está fora da temporada de 2025, mas o Grêmio comunica que por conta de uma síndrome, que é a síndrome do desfiladeiro torácico, o João Pedro terá que passar por uma nova cirurgia. Ele vai retirar a primeira costela, uma das costelas, justamente para evitar problemas futuros, para evitar que essa trombose venha a acontecer mais uma vez ali na frente. É um problema grave, tá? Se não fosse diagnosticada a trombose, não fosse tratada agora, o João poderia ter graves complicações. O Grêmio comemora, inclusive, esse trabalho do departamento médico, essa identificação. Não vai mudar nada no prazo de recuperação do atleta, mas é mais uma cirurgia que ele terá que passar. É importante a gente saber, até para ter um pouco mais de consciência a respeito da situação clínica do jogador. Temporada encerrada, volta o ano que vem, tomara que volte bem o lateral João Pedro, que teve um ano difícil, né, na área clínica. Bom, nas últimas horas o Grêmio confirmou também que está tomando posse da Arena a partir do dia 1º de novembro, tá? Essa informação está confirmada agora, o Marcelo Marques está antecipando a entrega da Arena para o Grêmio, a gestão do presidente Alberto Guerra será responsável por receber o estádio, e nas últimas horas houve uma reunião lá na Arena para tratar do assunto. A reunião foi interna para definir cenários de transição, e a gente está vendo aí as fotos oficiais, elas mostram muita seriedade dentro do processo, né? Olha a expressão de cada um dentro da sala. Existe um clima de tensão. O Grêmio vai administrar a Arena pela primeira vez na sua história e é um compromisso grande. O Eduardo Magriço, vice-presidente do Grêmio, gravou um conteúdo nos canais oficiais se comprometendo a manter o atual padrão de qualidade, padrão que foi colocado pela gestão agora do Marcelo Marques. Isso se refere à recepção de torcedores, à qualidade do gramado. A ideia é manter isso. Isso custa caro e o Grêmio está muito ciente. A ideia é manter o atual quadro de funcionários da Arena, porque eles estão acostumados com o processo e isso deve facilitar um pouco o período de transição. Aliás, serão 2 transições, né? Agora para o presidente Guerra e do Guerra para o próximo presidente, mas é o que restou, já que o Marcelo Marques resolveu antecipar a passagem da Arena para o clube. Na política, há polêmica. E a gente precisa falar do campo eleitoral do Grêmio. As eleições para o Conselho Deliberativo do clube, que foram finalizadas no último final de semana, na teoria, seguem rendendo pauta. Isso porque as chapas 1 e 4 estão pedindo revisão na distribuição das cadeiras e não descartam judicializar o processo. Isso se deve a uma interpretação das regras, entre aspas aqui, das eleições gremistas, tá? Que indicam que uma chapa não pode colocar 70% da sua nominata dentro do Conselho Deliberativo. Só que é uma interpretação de um artigo que rege, digamos assim, o modelo eleitoral do Grêmio. Há quem esteja defendendo, com base também em interpretações dos artigos, que como não foi apenas uma chapa eleita, e sim 2, porque a chapa de número 6 também colocou conselheiros, a chapa número 2, Marcelo Marques, Celso Rigo e Antônio Dutra Júnior, esse era o nome da chapa, pode sim colocar mais dos 70%. Eles colocaram 120 conselheiros e o limite defendido aqui pelas chapas que estão judicializando o caso, seria 105 conselheiros. É um assunto chato? É um assunto muito chato, mas que pode resultar num atraso, sim, num atraso às eleições presidenciais do clube. Então é importante ficarmos atentos a este movimento, tanto feito pela chapa número 1 quanto pela chapa número 4, para que a gente não seja surpreendido ali na frente a respeito das eleições presidenciais do Tricolor. Sobre isso, inclusive, Odorico Roman surge como novo candidato da chapa de número 2. O Odorico não confirma, a chapa 2 não está confirmando, mas eles não devem mandar Antônio Dutra Júnior como o substituto de Marcelo Marques. A ideia é colocar Odorico Roman,
dirigente campeão pelo Grêmio, né? O Odorico era vice de futebol no título da Libertadores da América de 2017. É um cara que já tem passagem pelo futebol, o torcedor talvez esteja mais ambientado ao nome do Odorico Roman. E aí o organograma da chapa, né, de presidente, da chapa 2 para a presidência, seria basicamente o mesmo, mantendo a figura do Antônio Dutra Júnior como vice de futebol e mantendo o filho do Celso Rigo, Fábio Rigo, no conselho de administração. Este é o objetivo, tá? É mudar minimamente aquilo que já estava desenhado. Claro, sai o Marcelo Marques e entra o Odorico Roman como o cara da presidência, como o presidente. Mas mantém o filho do Rigo, mantém o Fábio, mantém o Antônio Dutra Júnior e tenta vender uma ideia de continuidade dentro do processo eleitoral. Paulo Calef é o principal adversário deste movimento. Existem outros, mas o Calef é o cara que corre com força do lado, hoje, do Odorico Roman para a disputa à cadeira de presidente do Grêmio. Repito, digo Odorico Roman, mas sem a confirmação oficial ainda. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, que eu sei que tá longo, mas muita coisa aconteceu aí nas últimas horas, a CBF deve confirmar nesta quarta-feira um novo calendário para o futebol brasileiro, com mudanças importantes. Então se prepare para ver o Campeonato Brasileiro paralelo ao Campeonato Gaúcho. Mudanças na Copa do Brasil, jogo único nas primeiras fases, jogo único na final. E isso vai resultar, na teoria, em menos jogos para os clubes grandes, para os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso na teoria. Na prática, a gente vai ver o Grêmio disputando Gauchão e Campeonato Brasileiro em paralelo. Como é que vai ficar o foco, né? É ano de Copa do Mundo ano que vem. E tudo para muito cedo ali na metade do ano por conta da competição. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.